Hoje eu vou te mostrar os indicadores que eu utilizei para capturar 21% de alta em questão de 1 hora na data de ontem. Enquanto algumas pessoas estão olhando para movimentações de 2 ou 3% no Bitcoin, existem altcoins que estão entregando 10 vezes mais de multiplicação do que o Bitcoin. E para que a gente possa identificar essas altcoins, para que a gente possa encontrar essas oportunidades de multiplicação de uma maneira mais agressiva, nós precisamos utilizar dados, nós precisamos utilizar métricas para que a gente possa fazer isso. E nessa análise de hoje eu vou te mostrar exatamente quais são essas métricas que eu utilizo e qual foi esse ativo que ele ainda tem muito potencial para poder subir. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar, precisamos entender exatamente em que fase do ciclo nós estamos. Porque em cada fase do ciclo nós teremos um comportamento diferente, uma estratégia diferente. Existem momentos que a gente pode tomar mais risco e existem momentos que a gente deve tomar menos risco. A fase que nós estamos hoje é a fase que chamamos do varejo entrando, a nossa bull run. O varejo são aquelas pessoas que não entendem do mercado cripto, nunca investiram no mercado cripto, mas elas estão chegando agora. Isso por conta da mídia. A mídia está publicando por aí que Bitcoin está em 80, 90, 100 mil dólares, 106 mil dólares. E as pessoas vão chegando conforme essas notícias vão saindo. Nenhum problema se você está entrando no mercado por conta dessas notícias. Saiba que será um grande erro se você não estudar os próximos meses e os próximos anos, para que você saiba realmente como investir dentro de cripto. Mas a gente sabe que o varejo está entrando exatamente por uma análise social. Quando a gente analisa o YouTube ali e olha os canais globais para entender o número de novos inscritos, canais globais que falam sobre cripto, a gente está vendo um aumento muito relevante aqui no número de novos inscritos. E isso está acontecendo exatamente porque o varejo está chegando. Então ele começa a buscar informações ali sobre cripto. E para a gente não ficar enviesado só dentro do YouTube, a gente pode partir para dentro do Twitter ali e também ver as pessoas que estão seguindo canais ali do Twitter que publicam sobre cripto. Quando a gente olha para isso aqui, a gente também está vendo um aumento no número de seguidores. Isso aqui é um clássico movimento do varejo. E o varejo, ele sempre vai chegar na última fase do ciclo. Hoje nós estamos na última fase do ciclo, ontem eu mostrei isso daqui para você, e essa última fase do ciclo é exatamente quando esse varejo chega, aonde o dinheiro novo ele entra no mercado, os investidores antigos eles acabam saindo do mercado. A gente sabe que nós estamos na última fase do ciclo exatamente por conta de dados. Se a gente analisar o NUPL, um indicador que vai nos mostrar todas as fases do Bitcoin, desde a capitulação até a nossa euforia, que é a última fase do ciclo, tá? A gente consegue observar que já entramos dentro da última fase do ciclo, que é essa região azul aqui, ou seja, é exatamente a região de bull run, é exatamente a região que o Bitcoin ele sobe ali de uma maneira mais agressiva e que o varejo ele entra dentro do mercado. Só que a gente sabe que nesse momento da última fase do ciclo também é quando acontece a altcoin season. E é exatamente essa grande oportunidade que nós temos na última fase do ciclo. Olha só, é muito bom surfar as movimentações do Bitcoin. Sair de lá dos 15 mil dólares, vir até os 100 mil dólares é maravilhoso, mas é muito melhor ainda quando a altcoin season ela inicia. E a altcoin season ela já iniciou, a gente já está vendo uma altcoin season. Já mostrei para você vários resultados que eu venho obtendo dentro das altcoins. E são resultados extremamente expressivos em questões de alguns dias. Nós estamos falando de Velo que entregou 250% em 30 dias. Eu estou falando que na data de ontem, em apenas 1 hora, eu fiz 21% de lucro dentro de um ativo. Porque nós estamos vivenciando a última fase do ciclo. Na última fase do ciclo, a sua carteira ela não está concentrada em Bitcoin. Nessa fase, a sua carteira ela está concentrada em altcoins.
Existe um determinado momento, um determinado range que a gente também começa a formar caixa para melhorar a simetria da carteira pelo fato da gente estar altamente exposto nas altcoins. A gente tem que saber como lidar com esse jogo, obviamente, mas entenda, agora é o momento das altcoins. Existiu aquele momento de 80% em Bitcoin e 20% em altcoins. Olha só, eu detesto essas carteiras engessadas. A minha carteira ela é totalmente dinâmica, mas se for para comparar, eu falo que esse é o momento da gente ter 80% de altcoins e 20% em Bitcoin, por exemplo, sendo que eu não tenho 20% de Bitcoin, eu tenho muito menos do que isso nesse momento, porque claramente estamos dentro de uma altcoin season. Eu preciso surfar essas movimentações com maestria. Eu espero que você também esteja surfando essas movimentações com maestria. Entenda, os ativos que mais vão performar não são os dinossauros, não é Chainlink, Matic, Lido, Ether, não são esses ativos que mais vão performar. Ether aumenta a nossa simetria em relação ao Bitcoin, mas os ativos que mais vão performar são narrativas novas, ativos que o mercado ainda não descobriu, ativos que ainda não foram listados em corretoras, ativos que poucas pessoas estão investindo e que obviamente tem grandes baleias investindo por trás. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Se nós estamos na última fase do ciclo, a gente sabe que podemos tomar um pouco mais de risco. Então o que a gente faz é começar a analisar as criptos, os setores, entender quais são os setores que estão performando. Por exemplo, GameFi é um dos excelentes setores que performam nesse momento. Adoro GameFi, tenho várias teses que vêm performando super bem. E quando a gente analisa GameFi aqui, ontem, dentro de uma análise, caçando aqui ativos para tentar entender oportunidades, me despertou um alerta dentro desse ativo Hello. Quando a gente olha para o ativo Hello, a gente tinha um baixo risco envolvido, um momento ok ali e um valuation bem baixo, tá? O valuation ele deu uma mudada aqui de ontem para hoje, mas a gente começa a ter métricas interessantes ali. Quando a gente coloca todos os ativos de GameFi dentro do mesmo balaio, existem alguns se destacando. E nesse meio aqui a gente tinha Hello, com uma baixa volatilidade, um momento legal ali, ou seja, era um ativo interessante da gente olhar na data de ontem. E aqui eu estou te mostrando exatamente uma técnica que eu utilizei e eu já vou te mostrar qual foi o resultado disso. Colocando todo mundo ali, entendendo, ApeCoin é um dos outros ativos que eu tenho, que eu comento bastante aqui com vocês no canal também, porque nós temos dados on-chain muito relevantes para esse ativo. Quando a gente olha, a gente tinha Hello ali mais uma vez se destacando. E aí quando a gente entra para as métricas de Hello, por exemplo, olha só, uma das movimentações que eu mais adoro, que eu mais gosto de acompanhar, são as movimentações das baleias nesses ativos. E quando a gente olha ali, por exemplo, a gente tinha altas movimentações quando esse ativo estava ali em 0,20, por exemplo, entre 0,25 mais ou menos ali, 0,21 centavos de dólar, a gente tinha várias movimentações de baleias acontecendo na data de ontem. Se a gente olha para o que as carteiras estavam fazendo, a gente vê que algumas carteiras mais pesadas, carteiras mais relevantes desse ativo, elas estavam acumulando exatamente essa movimentação na mesma faixa de preço. E olha que louco, recentemente Velo subiu de uma maneira muito agressiva e eu estava participando dessa movimentação. Eu capturei essa movimentação e os meus clientes também capturaram. Muito parte dessa movimentação foi por conta da listagem na Binance. Eu não sabia da listagem da Binance. Só que alguns dias antes da gente ter a listagem na Binance, dados on-chain começaram a chamar a atenção para Velo, aonde várias baleias começaram a se movimentar naquele ativo. Pode ser que as baleias tinham informação privilegiada? Eu não sei, eu não tenho informação privilegiada. O que eu consigo fazer é entender o movimento de outros investidores e seguir esses investidores. Porque certamente, se essas baleias estão se movimentando, alguma coisa vai acontecer nesses ativos. E foi exatamente o que aconteceu na data de ontem em Hello. Quando eu analisei, quando eu entendi tudo isso daqui que estava acontecendo, e também olhando ali para o momento dos traders, que a gente estava com uma divergência dentro do momento dos traders, lembra, linha dourada é o ponto de compra, quando a gente olha uma divergência depois de bater na linha dourada, é ponto de entrada. Quando a gente olha para todos esses dados, cara, a gente tem uma oportunidade de entrada nesse ativo. E eu quero que você veja como está o price action nesse momento, nesse ativo.
E para te mostrar a cobra morta, olha só o que foi feito dentro da carteira rumo ao milhão ontem às 19 horas. Eu quero que você compare o print da movimentação de compra que nós fizemos em Hello. Nós compramos Hello ali em 0,23 centavos de dólar. 0,23 centavos de dólar era exatamente dentro do início dessa grande barra aqui que nós tivemos. Essa grande barra aqui, ela entregou uma movimentação dentro de uma hora de 20% de alta, 21% até esse momento. Ou seja, em apenas uma hora é possível você fazer 20% de multiplicação dentro de cripto. Obviamente que para você fazer isso, você precisa de dados, você precisa traquear as carteiras, você precisa entender o que as baleias estão fazendo. Não é fácil você fazer isso. E entenda, aqui não é um jogo de achismo. Eu não comprei Hello na data de ontem, eu não indiquei para os meus clientes comprarem Hello, porque eu achava que ele era um bom projeto. Quem gosta de projeto é arquiteto, quem acumula projetos é arquiteto. Investidor quer seguir o dinheiro. Quer saber exatamente para onde os grandes investidores estão indo e investir junto com eles. E através disso você tem movimentações excelentes, tá? Por exemplo, eu acredito que Hello vai parar por aqui? Não, eu acredito que o ativo tem um alto potencial, tá? E quando a gente olha a simetria do ativo, por exemplo, a gente entende que, beleza, subiu 20% na data de ontem, mas quando a gente olha para o topo anterior, estamos falando de uma alta de 650%. Quando a gente olha para o drawdown ali, para o fundo do mercado, estamos falando de um drawdown menor do que 50%. É um ativo que tem um baixo risco envolvido nesse momento, sem falar que a gente passou por um bear market no ativo e ele está vivenciando a famosa bacia das almas perdidas. Agora, quando a gente analisa, por exemplo, o Bitcoin dentro do price action, a gente já vê que a simetria dele ela é muito diferente, é uma simetria negativa nesse momento. Porque olha só, se a gente for olhar ali, por exemplo, muitas pessoas acreditam que Bitcoin vai parar ali em 200 mil dólares, tá? Eu não acredito que a gente vai nessa região, mas se a gente for, tá tudo bem. Eu tenho outras posições que irão surfar junto com isso. A gente tá falando ali que Bitcoin tem mais 90% de alta se ele for parar lá nos 200 mil dólares. Agora, se ele vier pro fundo, a gente já tá falando que ele tem um drawdown de 85%. Se Bitcoin cair e voltar a 50 mil dólares, a gente já tem um drawdown de 53%. Aqui acho que eu falei 53%, mas é 83%. Isso significa que se Bitcoin voltar em 40 mil dólares, ele já está 1 para 1 na simetria de alta dele ir buscar os 200 mil dólares ou dele voltar aqui nos 50 mil dólares. Já Hello, como eu te mostrei aqui, é um ativo completamente diferente. A gente tem muito mais potencial para ele ir para cima do que para ele vir para baixo. Eu estou posicionado nesse ativo nesse momento, os meus clientes estão posicionados nesse ativo nesse momento. A gente já vai se desfazer dessa posição aqui com 20%? Não vou te falar que a gente vai se desfazer agora, porque eu não tenho sinais, não tenho dados, por exemplo, de distribuição. O que eu estou vendo ainda é que os players estão acumulando dentro dessa região. Então, eu também vou segurar essas posições, eu também vou comprar esse ativo. E pode ser que eu aumente a exposição nesse ativo nos próximos dias. Depende. Tudo depende do que os outros investidores eles vão fazer. O meu papel como analista é exatamente passar o dia analisando o mercado, entendendo aonde estão as grandes oportunidades. Olha só, não foi à toa que a gente capturou uma movimentação de 21% em Hello. Não foi à toa que a gente capturou 250% de alta em Velo. Tudo isso só foi graças a análise, graças a uma engenharia de dados capacitada para construir esse tipo de dashboard que você está vendo aqui na sua frente, onde a gente consegue traquear todas as movimentações de todos os ativos e entender aonde nós temos oportunidades ou não, tá? E através disso a gente vai tomar decisões de entrada. E olha só, a gente tomou essa decisão de entrada em Hello e entenda que esses 2% aqui da carteira é apenas de um ativo. A carteira rumo ao milhão hoje ela é altamente exposta às altcoins. Existem várias altcoins que a gente está exposto. Se a gente olhar ali, ó, por exemplo, para Ronin também, a gente fez um aumento da nossa posição. Esses 4% está vindo já há muito tempo dentro da carteira rumo ao milhão. A gente aumentou
em 50% praticamente ali a quantidade de capital que a gente tinha quando o ativo estava em 1,85. Quando a gente olha nesse momento, a gente está vendo o Ronin ali já em 2,40. Estamos falando de uma movimentação ali de 30% também em alguns dias. Foi exatamente nesse candle aqui, no fechamento desse candle, que a gente tomou a decisão de entrada mais uma vez em Ronin. Entende que nesse momento o jogo ele está para as altcoins e ele não está para o Bitcoin. Ótimo, se o Bitcoin continuar subindo 2, 3%, perfeito. A gente tem o território livre para a altcoin season. O que a gente não quer ver é o Bitcoin tomando a dominância das altcoins e o Bitcoin caindo de uma maneira muito agressiva. Isso é algo que a gente não quer ver. Porque isso pode ser sim o final de uma altcoin season, mas entenda que até esse final da altcoin season acontecer, a gente deve surfar essa altcoin season com maestria. Porque entenda, é exatamente aqui, nesse momento, que está as grandes multiplicações de capital. Se você quer enriquecer com cripto, você precisa saber rotacionar o seu capital. Você precisa saber em que momento do ciclo você está. Não é simplesmente comprar 80% em Bitcoin e ficar rodando aquilo para o resto da vida. Você pode enriquecer dessa maneira? Pode. Mas você vai ter uma jornada muito longa e muito extensa. Essa jornada facilmente vai te cansar. As pessoas não vão aguentar esperar 3 ciclos de alta, de baixa, de alta e de baixa para poder simplesmente chegar no seu primeiro milhão, por exemplo, como as criptos. Agora, quando a gente olha para as altcoins, elas nos ajudam a chegar mais rápido nesse objetivo. Obviamente que você tem que saber o que você está fazendo nesse jogo. Você tem que ser estratégico, saber o momento de estar nas altcoins e saber o momento também de se proteger, o momento de você sair desses ativos, tá? Quando a gente olha ali, ó, por exemplo, eu comentei aqui com você sobre Velo, 240% de multiplicação em menos de 30 dias. Compramos Velo em 0,99 ali, vendemos Velo em 0,34 dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser ter acesso à carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Lá dentro eu tomo todas as decisões. Eu analiso o mercado, eu encontro os ativos, eu tomo as decisões de entrada e de saída dos ativos. Tudo o que você precisa fazer é copiar e colar as minhas decisões. Diante disso, você terá os mesmos resultados que eu terei a partir do momento que você entrar. Simples e objetivo. Você não precisa ser analista, você não precisa entender de ciclo de mercado, nem muito menos de capital rotativo e nem ter esse tipo de ferramentas que eu te mostrei. Você não precisa ter uma engenharia de dados construindo isso daqui para você. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Se você quiser entrar para a carteira Rumo ao Milhão, primeiro link na descrição. Ele vai te direcionar para essa página. Nessa página aqui, nesse vídeo eu te explico o que é esse copiar e colar as minhas decisões. Aqui eu te falo que a gente tem uma plataforma e um app exclusivo meu, onde você vai receber as notificações de movimentações dentro da carteira, como foi publicado na data de ontem aqui, na tela do seu celular que a gente estava comprando Hello. Aqui tem o resultado de alguns clientes, inclusive tem clientes que já viajaram 2 vezes de graça para Disney somente com os lucros da carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. No atendimento nós vamos sanar essa sua dúvida. Mas entenda que os movimentos, eles estão acontecendo. Nós estamos multiplicando o nosso dinheiro dentro da carteira Rumo ao Milhão. E se tem uma coisa que eu posso te falar, é nós estamos surfando com maestria a altcoin season. Existem algumas pessoas que estão com a carteira extremamente engessada e que ela não está performando. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu venho te mostrando que o movimento é completamente diferente. Estamos capturando excelentes oportunidades nas últimas semanas. Se você quiser fazer parte disso e lucrar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo vocês de volta no canal amanhã. Valeu!